Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Scholarship Dreams. O vídeo de hoje será muito diferente, pois temos uma convidada muito especial. Ela recentemente ganhou uma bolsa de estudos para Portugal através da bolsa totalmente financiada pelo Instituto Camões de Cooperação da Língua Portuguesa para nível de mestrado. Se achas que esse vídeo vai ser importante para ti, pega num papel e numa caneta para anotar os passos e também para anotar os documentos necessários para proceder com a sua submissão de candidatura. Respondo pelo nome de Leomira Miraça. Fui privilegiada com a bolsa do Instituto Camões e recentemente encontro-me em Portugal. Ok, Leomira, em que ano tu terminaste a sua licenciatura? Terminei a minha licenciatura em 2023. Antes de concorrer para a bolsa do Instituto Camões, já havias concorrido para qualquer outra bolsa de estudos em Moçambique ou para um outro país que não fosse Portugal? Sim. Ok. Qual foi o país? Na verdade, o que aconteceu? Quando eu terminei a licenciatura, eu estava na busca de um emprego, assim como outras oportunidades para continuar a estudar. Okay. E não foi fácil encontrar emprego, então optei na vertente de poder concorrer para poder continuar os estudos. Lembro-me que candidatei-me à bolsa à França, nesse caso, mas eu não sei falar francês, então... Ok, mas concorri. Um dos requisitos para tal bolsa era que falasses francês? Sim, eu tinha que saber falar francês. Uau! E além da bolsa da França, eu também concorri para uma bolsa do Canadá. É um país que eu super amo. Há um bocado da qualidade em relação à saúde, é um curso que eu estou a fazer agora. E depois concorri exatamente para o Instituto Camões. Como é que tiveste a informação da Bolsa de Estudos do Camões? Visto que é uma bolsa que muitas pessoas ou pensam que é para pessoas privilegiadas ou para pessoas que têm as ditas costas quentes. E como é que tiveste a informação sobre a Bolsa de Estudos do Instituto Camões? Primeiramente, uma das coisas que eu vou falar para poder também motivar os outros jovens é que eu não nasci na capital do país. Eu sou de Niassa, uma província muito esquecida, Moçambique, né? E só para vocês poderem perceber a dinâmica das coisas, eu acabei me mudando para Maputo para poder estudar. Ok, podemos falar que eu tive acesso à informação, nesse caso seria diferente das pessoas que estão em Lixinga, mas hoje temos aqui o privilégio de fazer este vídeo da Scholarship para falar o seguinte neste caso, né? Que não podemos nos limitar porque estamos num determinado lugar ou porque não temos costas, porque eu também não tive nenhuma costa. Eram só duas vagas. Exato. Eram assim, só duas vagas. E ela foi privilegiada. Pois é, então sendo assim, primeiramente para poder ter acesso à informação, respondendo esse caso a tua questão, quando eu estava indo fazer a licenciatura, eu, na verdade, tinha o desejo de poder estudar fora. E é uma coisa que eu sempre procurava saber como é que as coisas funcionam, como é que eu posso ter acesso à informação, aproximava as embaixadas. Também seguia algumas redes sociais para poder ver se eles, como é que fazem, como é que funciona, na verdade, o processo. E também assistir alguns vídeos no YouTube para ver como é que as coisas funcionam. Sendo assim, eu ainda me lembro que mesmo antes de saírem o edital do Instituto Camões, eu ia sempre para a embaixada procurar saber. Eu não sei editar, como é que vai sair? Aliás, quando é que vai sair? Em que mês vai sair? E eles até falavam que estavam atrasados, que diferentemente dos outros anos que saía mais cedo, mas depois, com o passar do tempo, lançaram. E além disso, também me lembro que eu conversei com um colega meu, nesse caso, não colega, um amigo meu, o Naldo, que já estava no grupo da Scholarship. E ela até disse que também é um grupo que costuma estar ali a lançar vagas para bolsas em relação a vários outros países. Então eu pedi para ele partilhar comigo, ele partilhou e fiquei também mais atualizada. Comecei a ter mais visão de várias outras bolsas. Para mim, Portugal foi uma boa opção porque por causa da facilidade da língua e tinha o curso que eu queria fazer. Então, como é que soubeste os documentos necessários para proceder com a sua candidatura? Como é que sabias que estavas a fazer a coisa certa para proceder com a sua candidatura para o Instituto Camões? Em relação à documentação necessária, primeiramente, o edital em si já
diz quais são os documentos, quais são os requisitos que eles querem que as pessoas sigam. E além disso também, como eu já estava no grupo da Scholarship, eu entrei em contato com o responsável que me dirigiu, nesse caso Então o processo foi um pouquinho mais simples, porque já era fácil tipo, ter acesso à informação, ter acesso às coisas. É um processo que depende da escola, depende também das pessoas que vão fazer a seleção para a bolsa, assim como também para a faculdade. Então, sendo assim, são pessoas que só vão nos ajudar em questão da orientação. Sim. Então, sendo assim, com o edital é mais fácil também ter acesso à informação e também procurar mais vídeos, informações em relação ao processo. Quais foram os documentos necessários que tiveste que tratar para a candidatura do Instituto Camões? Pode não ser todos, nem porque existe uma série de documentos que nós todos sabemos, mas os documentos que você acha que um cidadão moçambicano tem de ter para conseguir tratar do seu processo para Portugal? Primeiramente, né, em relação ao nível do mestrado, eu não sei se estarei aqui a me lembrar de todos, mas eu vou falar de todos que estão. Claro que eu vou auxiliar também. Exato. Ok, então, primeiramente, temos o certificado, que temos que ter uma média igual ou superior a 15 valores. E temos que também tratar o registro criminal. Temos que também tratar, em relação ao certificado, temos que levar ministérios, o consulado, passar por todo aquele processo. Por exemplo, qual seria o certificado? Existe uma série, por exemplo, há quem pode dizer que tem de ser o diploma, ou pode ser o certificado final, ou pode ser também o certificado das cadeiras feitas. Como é que é esse processo de selecionar os certificados necessários para proceder com a candidatura? No meu caso, eu levei mesmo o certificado de conclusão do curso, o certificado original, em que podes concorrer a uma vaga de emprego. Então foi o certificado normal. Muito bem. E em relação aos documentos, porque lá vem uma série de documentos e recomendamos que também procurem editais dos anos anteriores, não se baseiem somente no que nós estamos a falar, porque foi uma experiência do ano passado, esse ano a experiência pode ser outra, então é muito importante vocês verificarem se as informações ainda são as mesmas, para não haver erros. E qual foi o documento que mais te deu trabalho para conseguir? Porque claro que sempre existe um documento que as pessoas, vamos dizer, que ficam mesmo atrás por muito tempo. Qual foi o documento que levou mais tempo para conseguir? Na verdade, eu já tinha um documento, que é o próprio certificado. Mas, com aquele certificado só, você gira a cidade. Porque tens que levar o mesmo certificado para o notariado, tens que levar o mesmo certificado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para o Ministério da Justiça, tens que levar também para o consulado. Então, é o mesmo certificado que vai te fazer girar em todos esses lugares. E também tem uma coisa, nós temos que fazer as coisas dentro do tempo. Porque se nós esperarmos no último dia, não vai dar certo. Então, podes dizer aproximadamente quando é que começaste a tratar os documentos necessários? Porque imagina, o edital costuma sair em junho, então como é que conseguiste submeter todos os documentos a tempo? Nesse caso, qual foi o tempo a tratar até chegar ao dia da submissão da candidatura? Então, sendo assim, quanto mais breve, melhor ainda. Eu me lembro que logo que saiu o edital, na semana a seguir, eu já estava a tratar os documentos. E além disso, também tem um ponto que eu quero frisar, porque para o nível do mestrado, nós temos que primeiro nos candidatar à universidade. Então, candidatando na universidade, depois de ter o resultado da universidade, até acabei me lembrando que não foi só o certificado que me deu dor de cabeça, foi também a carta de aceitação para da faculdade para concorrer à bolsa, porque para concorrer à bolsa do Instituto Camões tens que ser aceite a uma universidade. Então, depois de ser aceita a universidade, aqui já podes concorrer. E foi um dos documentos que me deu muita dor de cabeça, porque saiu a carta primeiro saiu a lista provisória e eu não tinha acesso à carta de aceitação da escola. E praticamente eu já estava no último dia para entregar a documentação toda para os Camões. Eu me lembro que eu fui lá entregar com a carta de aceitação, porque com a carta... Com a da admissão, nesse caso. Sim, a lista da admissão com todos os nomes, mas que devia ser só a carta de aceitação. Então levei a lista, anexei os documentos todos, fui entregar à embaixada. Só que depois... É muito diferente. Só para verem que não há privilégios ou não há pessoas que têm costas quentes.
2 vagas e ela foi selecionada para uma dessas vagas. E Leomira, após submeter os seus documentos no IB, demorou quanto tempo para seres contactada? Visto que só eram 2 vagas, se calhar haviam mais concorrentes para aquele nível de mestrado. E como é que foi esse processo? O IB liga, manda e-mail ou faz alguma coisa em relação a dizer que nesse caso admitiste para a fase e depois de admitir, nesse caso de passar, como é que é outro processo? Muitas pessoas querem saber se fazem exame de admissão, se fazem alguma coisa que é para passar realmente a bolsa. Exato. Nós podemos observar que depois de submeter os documentos, na verdade quem faz a seleção não é o IBS. O IBS manda para a Embaixada de Portugal, porque é uma cooperação entre Portugal e Moçambique. Então, depois de mandarem toda a documentação para lá, eles fazem a seleção. Depois de fazerem a seleção, eles entram em contato. Na verdade, já tem, no edital já tem tudo, as datas, como é que vai decorar todo o processo. Então, nós já temos acesso. Se por acaso, imagina, não ligaram para ti naquele momento, talvez perdeste o telefone, você já sabe que neste período já tinha que ter recebido alguma mensagem ou algum e-mail, talvez pode aproximar a embaixada. Mas não foi o meu caso, só falar para as pessoas prestarem atenção. E sendo assim, a embaixada entrou em contato, mandou-nos um e-mail e também ligou para informar em relação à data da entrevista. Houve uma entrevista. Houve uma entrevista. Ao anotar, são passos muito importantes. Após a submissão, a aceitação, tem uma entrevista. E como é que é a entrevista? Na entrevista, lá, por exemplo, né, na minha vez foram 3 pessoas. Tínhamos alguém do Camões, tínhamos alguém da embaixada, tínhamos alguém do consulado. Uau! E todas elas faziam para mim, não é para vocês ficarem com medo. Não é para ficarem com medo, só fiquem preparados. Se escolheste um curso de coração, vais saber falar do teu curso. Então, elas fazem questões em relação como é que vais contribuir para o teu país, várias coisas que estão relacionadas. Então, por isso eu também aconselho a procurarem vídeos, a procurarem informação, porque o que eu fiz naquele período era só questão de estar a viver no YouTube. Procurar informação nesse caso, né? Então, para ver como é que as entrevistas costumam decorrer. E não, podemos até dizer que foi um processo simples. Simples por quê? Porque é um curso que eu conheço, então foi fácil responder. E eles te perguntam coisas relacionadas com o país que vais, relacionadas com o teu país e relacionadas também com o teu curso. Ok. E atualmente dizes que estás em Lisboa. Por que escolheste Lisboa? Há quem diga que Lisboa é muito caro, não é seguro, o custo de vida é muito elevado. Então, por que a escolha? Nesse caso, sabemos que o Camões é a financiar, mas por que escolher Lisboa? Que não foi de propósito, por quê? Porque quando eu concorria às universidades, eu concorri para Porto, concorri para Açores e concorri para Lisboa. E eu nem sabia que Açores era uma ilha. Mas ok. Quando eu concorri para essas 3 universidades, a universidade que me deu resultados antes mesmo do Camões, nesse caso, chamar para entrevista, foi a Universidade Nova de Lisboa. Então, praticamente, não foi porque eu escolhi isso. Só era por causa do período das candidaturas. Pois é. Então, mas nessas universidades que tu disseste que concorreste, acabaste por ter o feedback da admissão? Sim, que nem para Açores. Até agora ainda mandam e-mail para mim, mas eu já não estou a fazer. Não faço. Admitiste também para lá? Admiti para o Porto também não? Para o Porto não. Para o Porto não, só foi para Açores e para a Universidade Nova de Lisboa. Ok. Então, tipo, é um passo muito importante para as pessoas fazerem. Então, quer dizer, quanto mais se inscreverem em uma universidade portuguesa, melhor é no período da submissão dos documentos. Porque, por acaso, tiveste sorte. Imagina se lá tivesse alguém que tivesse uma carta de aceitação. E fosse também para um curso que tem a ver com saúde. Seria... Então foi uma vantagem porque ela foi sorte, na verdade foi Deus, podemos assim falar, foi Deus, porque ela não tinha carta de aceitação, é a lista e nos documentos necessários para candidatar-se pedem a carta de aceitação e não a lista, então só para dizer que foi Deus, foi muita sorte e crer em Deus nesse caso. E ok,
E como é que foi aquele processo, o processo da matrícula? Quem faz? És tu ou é o Camões? Como é que funciona esse processo da matrícula?